A história do mundo é marcada por reis, coroas e impérios. Mas a história do céu é escrita por aqueles que souberam dizer não. Não ao medo, não à conveniência, não ao silêncio cúmplice. Entre os muros frios do poder, muitos se curvam para sobreviver. Poucos permanecem de pé, mesmo sabendo o preço. Ele conheceu o conforto dos palácios, a segurança da amizade real, o prestígio que protege e abre portas. Mas chegou o dia em que Deus pediu tudo. Entre a coroa que manda e a cruz que salva, ele escolheu obedecer. Entre a vida preservada e a verdade proclamada, ele escolheu permanecer fiel. São Tomás Becket. Um homem, um pastor, um mártir. Esta não é apenas a história de um assassinato na catedral. É a história de uma consciência que não se vendeu. As vidas e as obras dos maiores santos da história. Seus exemplos de fé, amor e luta. Você vê aqui, todos os dias. No canal A Luz na Oração. Seja sempre bem-vindo. Antes de ser lembrado como mártir, Tomás Becket foi apenas um homem em formação. Nas ruas frias de Londres, entre o barulho dos mercados e o peso das muralhas de pedra, ele cresceu observando o mundo como quem pressente que algo maior se aproxima. Era inteligente, ambicioso, atento às oportunidades. Não buscava a santidade, buscava espaço. E sem saber, cada passo o conduzia exatamente ao lugar onde teria de escolher entre Deus e o mundo. O rei viu nele aquilo que o reino precisava: lealdade, estratégia, inteligência. Tomás tornou-se chanceler, companheiro constante do rei, presença respeitada nos salões do poder. Vestia-se com nobreza, falava com autoridade, caminhava seguro. Aos olhos humanos, ele havia chegado ao topo, mas o céu permanecia em silêncio, esperando o momento de falar. Quando Tomás foi elevado ao arcebispado, o rei acreditou que teria a igreja em suas mãos. Mas naquele altar, Deus pediu algo diferente. O homem do rei ficou para trás. Nasceu o pastor. O coração mudou, a postura mudou. O destino foi selado. Quando o poder exigiu submissão, Tomás respondeu com fidelidade. E naquele instante, a amizade tornou-se perseguição. A cruz havia sido colocada sobre seus ombros e ele não a recusou. Toda fidelidade verdadeira começa quando termina a conveniência. Quando a verdade é dita, o silêncio do poder se transforma em ameaça. E quando a ameaça cresce, o justo é empurrado para longe. As portas se fecharam, os olhares mudaram. As palavras, antes cordiais, tornaram-se frias. Tomás Becket compreendeu. Não havia mais lugar para ele ao lado do rei. O exílio não foi uma fuga, foi uma consequência. Ao deixar a Inglaterra, ele deixou também a segurança, o prestígio, o conforto que o poder oferece aos que se curvam. Levava consigo apenas a consciência tranquila, e isso era tudo. Longe do trono, longe das disputas, Tomás encontrou o silêncio. E no silêncio, Deus falou. Ali, nas paredes frias de mosteiros estrangeiros, ele rezou como nunca antes. Jejuou, chorou. O exílio não o enfraqueceu, purificou-o. Cada noite era uma entrega, cada amanhecer, uma preparação. Mesmo distante, a perseguição o alcançou. Cartas chegaram, mensagens carregadas de ameaça,
tentativas de negociação. Queriam silêncio, queriam submissão, queriam que a consciência se dobrasse. Mas Tomás já havia decidido. Não se negocia a verdade, não se vende a fé, não se abandona o que Deus confiou. Depois de anos, o retorno foi permitido, mas não foi uma reconciliação, foi um teste. Tomás sabia que a paz era frágil, que os olhares ainda carregavam ódio, que o perigo o aguardava. Mesmo assim, voltou, porque o pastor não abandona o rebanho, mesmo quando o lobo ronda. Naquela noite, Tomás rezou como quem sabe. Não pediu proteção, não pediu fuga, pediu fidelidade. Cada vela acesa era um sim renovado. Ele sabia, o sangue poderia ser exigido e estava pronto. Alguns fogem quando a noite cai. Outros permanecem, porque sabem que a aurora nasce da fidelidade. Há momentos em que o céu se cala, não por ausência, mas por solenidade. Porque o que vai acontecer não pertence mais ao tempo, pertence à eternidade. A frase ecoou como sentença. Não foi uma ordem formal, foi um desabafo carregado de ira. Mas quando o poder fala em fúria, outros escutam como comando. 4 cavaleiros ouviram e decidiram agir. O que nasceu como tensão política transformou-se em caminho de sangue. Eles cavalgaram sob o céu pesado. Não rezavam, não hesitavam. Cada passo do cavalo era uma aproximação do irreversível. A catedral, silenciosa, erguia-se à distância como testemunha e altar. Avisaram-no, disseram que fugisse, que se escondesse. Ele recusou. O pastor não abandona o rebanho, respondeu. Não temo aqueles que podem matar o corpo. Tomás permaneceu de pé, sem espada, sem guarda, somente com a fé. A lâmina desceu, e depois outra. O som do aço ecoou onde antes ecoava a oração. O sangue do Tomás tocou o chão da catedral, e aquele lugar nunca mais seria o mesmo. Tomás caiu, mas não foi vencido, porque ali, naquele instante, nasceu um mártir. Após o golpe, veio o silêncio, um silêncio pesado, cheio, irreversível. Mas aquele silêncio falava mais alto que qualquer grito. A injustiça havia sido cometida e o céu havia registrado. A notícia correu, a indignação cresceu, o mundo reagiu. O que o poder tentou calar, a eternidade proclamou. Tomás Becket não morreu em vão. Sua morte tornou-se voz, sua fidelidade testemunho. O sangue do mártir transformou-se em semente. O mundo pode matar o corpo, mas nunca vencer a fidelidade. Onde o poder feriu, Deus coroou. O mundo tentou calar, mas o céu respondeu. Onde houve sangue, Deus fez nascer glória. A morte de Tomás Becket não ficou confinada às paredes de pedra. Espalhou-se como chama. O povo reconheceu o mártir antes mesmo do decreto. Poucos anos depois, a Igreja proclamou aquilo que o céu já havia selado: santo e mártir da liberdade da Igreja. Aquele que foi morto como traidor do poder foi elevado como testemunha da verdade. Junto ao local do martírio, começaram os sinais. Doentes encontraram alívio, feridas foram curadas, corações endurecidos se abriram. O chão manchado de sangue tornou-se fonte de esperança. Não por magia, mas porque Deus honra a fidelidade levada até o fim. São Tomás Becket tornou-se mais que um nome. Tornou-se consciência viva da Igreja. Seu legado ecoa sempre que a fé é pressionada a se calar, sempre que a verdade é negociada,
sempre que a consciência é testada. Ele nos lembra: a igreja não pertence aos poderosos, pertence a Deus. A história não terminou, ela continua em nós. Quantas vezes somos convidados a ceder, a silenciar, a escolher o conforto em vez da verdade? São Tomás Becket nos ensina que a fidelidade não depende das circunstâncias, mas da decisão interior. Ser cristão é, muitas vezes, ficar de pé quando seria mais fácil ajoelhar-se diante do mundo. Agora silenciemos o coração. Que esta história não termine em palavras, mas se transforme em oração. Senhor Deus, Pai eterno, fonte de toda verdade e de toda fidelidade, neste instante sagrado nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, com as mãos vazias, com a alma desejosa de permanecer fiel. Nós Te louvamos pela vida de São Tomás Becket, pastor que não negociou a verdade, mártir que não se curvou ao medo, servo que escolheu obedecer a Ti quando o mundo exigia silêncio. Assim como ele, Senhor, também nós somos provados todos os dias, nem sempre com espadas, mas com pressões, com concessões sutis, com convites à omissão. Dá-nos, Pai, a coragem de permanecer firmes, a serenidade de não responder com ódio, a força de dizer sim à Tua vontade, mesmo quando isso nos custa. Quando a verdade parecer pesada, sustenta-nos. Quando a fidelidade nos isolar, acompanha-nos. Quando o medo nos rondar, recorda-nos que não estamos sozinhos. Que o exemplo de São Tomás Becket nos ensine a amar a Igreja, a proteger a consciência, a escolher a cruz que salva, em vez do conforto que passa. Senhor Jesus, Tu que foste fiel até o fim, ensina-nos a caminhar contigo. Que nossas decisões honrem o Teu nome, que nossa vida proclame a verdade, que nosso silêncio, quando necessário, seja oração e não covardia. Recebe-nos, Pai, e faz de nós testemunhas vivas do Teu amor, da Tua justiça, da Tua paz. Amém.